Vamos lá. Bom, saudações internacionalistas e simpatizantes. Eu sou o Gandhi Alásio, da diretoria do Cieri, e hoje aqui a gente está estreando o quadro Cieri Eleições, né, que surgiu do reconhecimento da importância das eleições na vida do cidadão brasileiro, né, querendo debater boas propostas, né, e incentivar o voto consciente e estruturado, né, além de compreender o âmbito da paradiplomacia, né, em sua importância para a cidade de São Paulo, né. É importante ressaltar que o Cieri é uma organização apartidária, né, é o Conselho Estudantil dos Estudantes de Relações Internacionais da Unip. E hoje é uma honra estrear esse quadro com uma internacionalista, que é a Patrícia Zanella. Falei certo, Patrícia? Alô. Ela é mestre em Direito Internacional, vegana, empreendedora social e há 6 anos atua pela defesa ambiental e dos animais. Aos 22 anos, nossa, super jovem, candidata a deputada federal e conquistou 10 mil votos. Não é pouca coisa, viu, para uma candidata a deputada federal. E agora, em 2020, com 24 anos, é candidata a vereadora na cidade de São Paulo, essa gloriosa cidade que tanta história tem, né? Bom, a Patrícia, uma curiosidade aqui, a Patrícia fez 2 iniciações científicas em paradiplomacia, é verdade isso? Olha só que Sim, privilégio, gente. Enfim, sim. bem-vinda, Patrícia, é um prazer. Muito obrigada pelo convite, Gandhi. Olá, todo mundo. Então, eu sou a Patrícia Zanella, agora aos meus 24 anos, estou como candidata a vereadora. Vamos ter alguém na Câmara que realmente pensa, né, no local, mas também pensa e tem a perspectiva global para fazer as coisas de um jeito mais adequado possível aos padrões internacionais. Hoje a gente vai falar muita coisa legal. Vou contar das minhas iniciações científicas e de toda essa bagagem também na defesa ambiental e do direito dos animais, que é algo que São Paulo precisa e que a gente precisa se unir para solucionar. Olha que legal, já é uma oportunidade do pessoal aí conhecer novos temas para iniciação científica, que é algo que o pessoal tanto quer e difícil de escolher, enfim. Fica aí, pessoal, as dicas, né? Bom, vamos já emendar aqui a primeira pergunta. Bora. Patrícia, conta aí pra gente, então, as suas principais propostas, né? Do seu plano de legislatura, o que a gente pode considerar como principal aí. Fica à vontade. Bora. Eu gosto sempre de explicar as minhas propostas, primeiro explicando quais são os 3 pilares da candidatura, depois meus valores, e aí indo numa perspectiva do individual para o coletivo, para o institucional. Então, vamos lá. Se fosse pensar em 3 pilares que definem a minha candidatura e o que eu acredito no meu mandato, eles são educação política, juventude e desenvolvimento sustentável. E esses 3 temas, eles são norteados pelos meus valores. O valor da ética, por ser vegana principalmente, a ética é algo que norteia a minha vida em relação a realmente respeitar não só os animais, como toda a natureza, todo o ecossistema, pensando de uma forma holística, né, de uma forma ampla, em como tudo se auto-influencia. A transparência também, a diversidade, a representatividade, a igualdade de gênero. Então, esses são os pilares, é como a gente quer trabalhar, é como a gente acredita que a política tem que ser feita. E também, claro, o diálogo como internacionalista, a gente entende que democracia só existe se você está disposto a dialogar e ouvir todas as opiniões. E aí, eu sou da Zona Norte de São Paulo. E a Zona Norte é uma região que tem muita arborização, mas é pouquíssimo desenvolvida. E isso sempre me tocou muito, principalmente no lugar que eu moro na Vila Rosa, que é uma região periférica. Então, por exemplo, se eu pegar o ônibus, eu demoro de 50 minutos a 1 hora para chegar no metrô mais próximo de transporte público. Isso atravessa a vida de qualquer pessoa, não tem como pensar numa cidade sustentável, que para você chegar no metrô você demora 1 hora de ônibus. Então,
Eu acredito que São Paulo tem como ser uma cidade mais inteligente e mais justa. E aí a gente vai, então, né, da questão individual, depois para coletiva, para institucional. A nível individual, eu faço por mim, por onde. Então, eu busquei, durante a minha vida, ter hábitos sustentáveis, pensar no emprego mais sustentável para mim. Então, eu dava aula aqui na periferia também da Zona Norte, no Alicerce Educação, sou líder do Alicerce, sempre trabalhei também em ONGs de defesa ambiental, fui a primeira mulher da América Latina a compor o Conselho de Jovens do Dia Mundial dos Oceanos, faço parte da International Solid Waste Association, que é a Associação Internacional de Resíduos Sólidos, que organizou no ano passado o Limpa Moca, um evento que a gente fez em parceria com a Subprefeitura da Moca, para a preservação do parque, conscientização das pessoas. Então, a nível individual, também atuei no Mundo Sem Bitucas, fazendo limpeza, a gente recolheu mais 10 mil bitucas no MASP ano passado, participo das manifestações da causa ambiental. Então, a nível individual, eu sempre fiz isso. Eu sei que meu propósito de vida é trazer a sustentabilidade para o maior número de pessoas de uma forma democrática e acessível. A nível coletivo, já atuei em muitas ONGs e vi essa necessidade de realmente institucionalizar esses processos. O meu caminho na política foi muito natural, tanto que eu fiz relações internacionais e eu escolhi fazer RI aos 13 anos de idade. Eu sempre amei o tema, tenho dicionário de relações internacionais, estudei francês, comecei a estudar francês sozinha, então... E aí eu me deparei com esse tema da paradiplomacia e foi algo que eu falei, nossa, dá para a gente pensar em como internacionalizar cidades. E aí a gente vai para esse lado de quais são minhas propostas. Então, todas as minhas propostas como acadêmica vão ser baseadas em dados, evidências, estudos, pegando mesmo padrões internacionais, como a gente tem o ISO 14001, que fala da gestão ambiental e como que a gente pode cobrar, né, das empresas que elas sigam esses padrões e como que a gente associa isso à política para ter uma política mais eficiente para as empresas que estão pegando investimentos públicos, né? A gente pode fazer esses investimentos como na parte da legislação, integrando critérios de sustentabilidade para o uso dos recursos públicos. Então, fazer as decisões de investimento com base em metas de participação nos gastos relacionados à questão ambiental, né? A gente pode sim fazer essa cobrança da gestão pública, principalmente em relação a mudanças climáticas, que é uma pauta que em São Paulo eu acho que é essencial. A gente tem sim um mercado de carbono que a gente precisa repensar, a gente já tem uma legislação que permite isso, só que a gente tem que associar isso a práticas mais sustentáveis e lutar pelo aumento dos recursos da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Atualmente, nosso orçamento é menos de 1% do orçamento de São Paulo, e a gente quer lutar para garantir que pelo menos 1% do nosso orçamento seja relacionado à causa ambiental e também fortalecer e repensar como que está sendo direcionado os recursos da nossa cidade, né? São Paulo é uma cidade que, mesmo entre as 12 mais ricas do mundo, tem apenas 55% de esgoto tratado. Então, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está falando de pensar na sustentabilidade em relação à saúde das pessoas, em relação a saneamento básico, em relação à moradia digna, em relação a acesso a uma alimentação mais segura e saudável. Então, a sustentabilidade ela realmente está muito além dos seus 3 pilares. Para mim, eu acredito na sustentabilidade baseada no conceito do Ignacy Sachs, que é um economista polonês que realmente fala desses pilares da sustentabilidade, que ele chegou em 5 e depois ele alargou para 7, porque ele trouxe também a questão cultural como algo muito forte que a gente precisa repensar. Então é isso, eu quero lutar principalmente para pensar nesse redirecionamento de
recursos na questão do saneamento básico, pensando na universalização desse saneamento, que consiste tanto no abastecimento de água, de esgoto, da proteção desses recursos, da drenagem, e também na questão de coleta dos resíduos. A gente sabe que São Paulo tem pontos de coleta seletiva, mas isso ainda, os ecopontos não são a coisa mais acessível para toda a população, que às vezes não tem como ir até o local. Então, é realmente pensar numa cidade mais inteligente e integrada, e também atuar pensando como que a gente pode agir em parcerias com outras cidades, aprender com outras cidades no mundo, e aí é muito incrível ter essa visão de internacionalista, porque você não se prende a algo que aconteceu. Eu acho muito curioso que a gente tenha um debate. A gente teve essa semana o primeiro debate a prefeitos, e aí o primeiro tema é Cracolândia, e praticamente nenhum deles sabe como que foram resolvidas as outras Cracolândias do mundo, né? Porque é algo que é muito de internacionalista, de comparar políticas públicas e ter esse olhar mais amplo. E seguindo até na questão da Cracolândia, a gente precisa rever o projeto da moradia primeiro, que é um projeto que ele foi baseado no projeto internacional, que reabilitou essas pessoas, né, ressocializou essas pessoas para o dia a dia, né, para viver em sociedade novamente, só que ele não foi aplicado no Brasil seguindo os padrões internacionais. E aí as pessoas falam, não é esse o problema, porque o programa aqui não deu certo. Sendo que a gente, como internacionalista, sabe que se existe um padrão internacional, não é porque a gente acha bonito, é porque realmente as coisas precisam ser feitas com base em padrões para elas funcionarem. E, ao contrário, quando a gente fala do Brasil, que é um país tão desigual, a nossa régua tem que estar até um pouco mais acima dos padrões internacionais. Então, essa adaptação, ela tem que parar de ser feita de coisa que a gente vê de fora para uma coisa supérflua, para uma coisa menor do que é feito lá fora. A gente tem que fazer melhor. A gente tem como ter, então. E aí, meu maior objetivo é ter um gabinete 100% sustentável, que seja itinerante, que se comprometa a estar todo mês em cada região de São Paulo, sair, descentralizar. A gente não precisa estar na Câmara o tempo inteiro olhando para os outros vereadores. Os vereadores precisam se apossar mais do mandato deles, do gabinete, da equipe que a gente tem direito, que gasta muito. E aí eu acho que a resposta mais fácil que as pessoas dão é: eu não vou usar o salário, eu não vou contratar gente, eu vou ficar aqui trabalhando na raça, quando eu acho que é assim, não, esse dinheiro ele está sendo gasto, então eu vou trazer o triplo de dinheiro para minha cidade. Eu vou trabalhar o triplo para poder realmente fazer valer esse meu salário. Então, eu não acredito que a gente tem que pensar que realmente eu concordo, o político tem muitos benefícios, tem um salário absurdo comparado com a desigualdade, mas quando você pensa que são 55 pessoas para cuidar e melhorar a vida de 12 milhões, talvez não seja muito, ao contrário, talvez a gente realmente tenha que trabalhar muito para que todas essas pessoas tenham condições de receber até mais do que a gente. Não, exatamente. A gente, como internacionalista, a gente compreende até um dos propósitos desse quadro, né? É que a gente acredita na política, né? A gente acredita que a política é um meio de mudança, né? E a gente não tem que acreditar na política do jeito que ela é, e como você falou, a gente tem que zelar pela ética, que é inclusive uma das matérias do curso, né, de Relações Internacionais, e sim, trazer cada vez mais ideias e pessoas que estão comprometidas com isso, né, com realmente trabalhar pelo melhor da cidade. E você falou algumas coisas muito importantes aí. São Paulo é a maior cidade da América Latina e é uma cidade que ela é pouco inteligente no cuidado com o meio ambiente, né, e com o bem-estar das pessoas, né, como você falou, os ecopontos são poucos na minha visão, e é difícil da pessoa da periferia ter acesso a eles, né? Não é todo mundo que tem um carro que pode colocar um entulho, essas coisas. E isso custa dinheiro, né? Isso tudo tem que ser pensado. Enfim, muito legal, Patrícia. Eu vou então passar para a segunda questão,
que é do nosso público. A primeira pergunta que surgiu quando a gente abriu para o pessoal foi como faz para ter desenvolvimento econômico sustentável? É possível, é possível ou a sustentabilidade como política pública só é possível quando se atinge um certo grau de desenvolvimento econômico? Isso é uma questão muito legal, eu sou um fascinado por isso, porque é realmente um desafio, né? Sim, até um dos meus últimos posts no Instagram, se vocês forem lá dar uma conferida, meu Instagram é Patrícia Zanella, foi sobre isso, desenvolvimento sustentável é possível. E aí a gente traz a visão do Sachs mesmo, que eu acho que para a gente que é internacionalista tem que conhecer, ele é incrível. E aí, qual que é a visão? Quando a gente pensa no nível ambiental, do que a gente está falando? A gente está falando que tem dois vieses, né? No ambiente é o momento que tudo vai, né? Tudo volta para o meio ambiente, ao mesmo tempo todos os nossos recursos saem do meio ambiente. Então, assim, quando a gente vai falar desse desenvolvimento sustentável, vai destrinchar todos esses pilares, né, todas essas visões, a gente vai vendo a cada uma delas que, na verdade, ele já existe de alguma forma. Porque é isso, a natureza, ela vai se sustentar, ela vai continuar aqui. O que vai acontecer é que talvez não nas condições que a vida humana exista. Mas a natureza, ela é sustentável por si só. Ela permanece. Então, quando você tem essa visão ambiental, você já começa a se tirar dessa posição que muitas vezes o homem se coloca. E aí, quando a gente vai para as vertentes do feminismo, eu indico a vertente do ecofeminismo, que vai falar disso, de como o homem se coloca acima da natureza, porque ele não tem essa consciência de que, ao contrário, a gente que precisa da natureza para não ser extinto. Quem vai ser extinta não é a natureza, somos nós. Então, quando a gente pensa no pilar do meio ambiente, a gente está falando disso, de como garantir que nós possamos continuar existindo. Quando a gente vai, então, para o pilar social, a gente tem todas as questões de desigualdades que aí a gente deve se atentar de até que ponto as políticas, tudo que está sendo desenvolvido, está sendo sustentável para a maior parte da população ou está sendo sustentável para quem é bilionário? E eu até estava gravando ontem um dos vídeos da campanha que eu faço uma brincadeira de, gente, o nosso cenário político é assim, meio ambiente ministro Ricardo Salles, pensa no filme Wall-E, que tem os caras que vão entrar na nave e vão para Marte. Então, esses são os filhos desses políticos. A gente vai ficar aqui mesmo, entendeu? A gente não vai entrar na nave. Então, a nível social, a gente tem que se questionar para quem está sendo bom do jeito que as coisas são. E a nível econômico, eu acho que é onde o Ignacio Sachs me ganha, porque ele realmente fala, gente, gastar de uma maneira sustentável é gerir os recursos melhor, é você entender a distribuição de recursos da melhor forma possível para o máximo de pessoas e também que sustentabilidade economiza dinheiro, gente. O que é uma pessoa sustentável? É alguém que sabe se sustentar, é alguém que sabe como gasta seus recursos. Então, a gente está falando de economia, a gente não está falando de quem se é empresa privada, se é investimento público. É muito além dessa briga que todo mundo se colocou de vou defender bilionário, taxa ou não taxa. É realmente, não, como que funciona isso? O mercado de carbono, onde que isso pode dar mais dinheiro? Quando eu fazer um cálculo de uma política pública de 4 anos, onde que eu vou mitigar gasto? Poxa, se eu investir em saneamento básico, eu vou economizar em saúde. Como que eu realoco esses recursos de uma forma melhor? E aí é muito legal, eu vou seguir um pouco nessa linha de saneamento básico, porque eu estava fazendo um levantamento e qual que é o questionamento que a gente tem que se fazer? De que forma quem está lá na Câmara está pensando na distribuição de recursos, que é a maneira menos inteligente possível, porque a maioria dos projetos e orçamentos acaba sendo para a questão de enchente, de quando você já tem um problema existente, então os projetos de leis são relacionados a isso, e a gente tem pouquíssimos projetos na área de precaução, de prevenção, de como que eu faço para não chegar na enchente. Ao invés de eu falar, vou destinar mais dinheiro para resolver as enchentes,
Por que eu não falo como que eu faço saneamento básico, a cidade funcionar de um jeito que não tem enchente? E esse é o tipo de projeto que não tem. Por quê? Porque aí você precisa de um gabinete com acadêmico, com pessoas desenvolvendo pesquisa, com pessoas trabalhando. E quem é pesquisador, como eu, que fiz 2 iniciações científicas, dedicação exclusiva, bolsa do CNPq, depois fiz mestrado com bolsa da CAPES, que é o trabalho que ninguém vê, é isso, demanda tempo, demanda energia, demanda muita disposição a gente pensar em algo sendo feito direito. E aí, realmente, fica bem mais fácil você inflar. Não, teve enchente, eu destinei tantos mil para enchente. É bonito o discurso. Mas até que ponto ele é funcional mesmo? Até que ponto ele vai mudar a vida das pessoas na nossa cidade? E aí, o Ignacio Sachs traz mais 2 pontos que eu amo, que é o ponto do territorial. Então, ele fala que não tem como existir algo sustentável se a gente não regionaliza. E aí é isso de eu te falar que se eu quiser ir para o metrô de ônibus, eu vou ficar 1 hora no ônibus. É impossível uma vida de uma jovem de 24 anos sustentável que demora 1 hora para chegar no metrô, gente. Não tem como. Então, e foi algo que eu falei para os meus amigos essa semana. Eu liguei para uma amiga, ela estava triste no emprego dela, e eu falei, daí ela disse que o chefe dela queria que ela parasse o home office e fosse trabalhar. E eu virei, e eu estava falando das minhas propostas, e eu falei, quantas vezes na sua vida, essa amiga minha tem 25 anos, você trabalhou numa empresa aqui na Zona Norte? Daí ela, nunca. Deu, você sempre atravessou a cidade, então. Daí ela, sim. Daí eu, entendi. O erro começa aí. Não tem como. A gente precisa conseguir ficar mais perto da nossa casa. E isso não é sobre não aproveitar os espaços da cidade. Ao contrário, é sobre a gente usar a cidade, é sobre a cidade funcionar para todo mundo. Funcionar igual para o cara da Vila Olímpia, como funciona para mim da Vila Rosa. E não é isso que acontece. E aí a gente tem o 5º eixo, né, do Sachs, que ele vai falar da questão política, da governança, e aí ele traz a governança para o debate do desenvolvimento sustentável, que a gente só vai ser possível, então, esse desenvolvimento sustentável, se de fato a gente conseguir que todas as pessoas participem do processo de tomada de decisão. Então, enquanto a gente só tiver político, que ó, político até vem a cara, né, gente? O homem branco, muito mais velho, com muito dinheiro, de família política. Enquanto forem essas pessoas na política, até como a gente fala que vive numa democracia? Uma democracia que tem cara, tem cor, tem gênero e que não é a maioria da população brasileira em nenhuma das 3. Então, eu acho que a gente tem que falar sobre isso também. E aí, o Sachs traz mais dimensões, né? Ele vai trazer até 8 dimensões. E aí, eu vou convidar vocês depois para entrar no meu site para saber mais sobre. Mas tem a dimensão cultural, que eu acho que não tem como a gente não falar em São Paulo. Como São Paulo é o motor mesmo, nível cultural do Brasil, a gente sabe que os maiores movimentos artísticos, né? Muitos deles surgiram aqui. Aqui, claro que Salvador também é uma cidade que, nesse nível cultural, eu sou apaixonada por Salvador, inclusive minha associação de lá, mas São Paulo tem isso de ser uma cidade muito única, ser uma cidade muito diferente e ser uma cidade que realmente tem como eleger, sim, uma vereadora de 24 anos como eu, que é bizarro pensar isso também, né? Nunca teve uma mulher eleita na Câmara de São Paulo com 24 anos, a mulher mais jovem eleita foi aos 27 anos, então, a gente precisa falar disso também. Não, você falou tanta coisa interessante aí que não sei nem por onde comentar, mas algo que me chamou muita atenção é a sustentabilidade como algo elitista, né? E eu acho muito legal que você traga essa ideia de que tem que ser algo popular, tem que ser algo que as pessoas tenham acesso, que o povo consiga entender, né? E participar, né? Muito bacana isso. E também essa ideia de democracia mais participativa, né? De representatividade, né? Que a gente sabe que não tem muito. É só a gente olhar os números, né? E a cara da democracia que a gente tem. É sensacional. Eu fico reparando bastante nessas ideias de... Desculpa, gente, o carro do gás está passando aqui. Essa ideia de uma cidade sustentável, e aí falam patinetes elétricos, é super legal isso tudo,
mas na periferia não funciona. Quem fala isso nunca foi na periferia ver como que são as ruas na periferia, entendeu? Não sabe como o Não tem povo... calçada, gente. Eu vou andando pra feira, não tem calçada no caminho inteiro. Tem Exatamente. trecho que tem trecho que não tem. Uhum. A buraqueira também, né, que os políticos adoram falar, né? Não, vamos tapar buraco, não sei o que, enfim. É muito interessante essa ideia para você ver que a sustentabilidade ela torna a vida da pessoa melhor, né? Torna a vida da pessoa mais proveitosa, né? Uma parte que você comentou que, cara, é um negócio que me toca demais, cara, que é o emprego na periferia, nas áreas mais afastadas, né? Porque eu tinha um professor de geografia e ele estudava a cidade de São Paulo. Ele ia muito na linha do Milton Santos e tal, que o Milton Santos falava bastante também sobre internacionalização da cidade de São Paulo, enfim, pela força que ela tem. E ele mostrou uma vez um mapa para mim, cara, que eu fiquei assim, quase caí para trás, que era a concentração de empregos na cidade, né? Tem bairro que tem mais trabalho do que moradia, entendeu? Alguma coisa tá errada nessa conta, não fecha, entendeu? Se a gente quer diminuir o trânsito, diminuir as emissões de gás carbônico e tudo mais, a gente não pode ter uma população que é quase um Uruguai inteiro se deslocando da periferia para o centro todo dia, né? A gente precisa repensar essas coisas, né? E isso passa pela cidade inteligente que a sustentabilidade propõe. Eu acho incrível. Bom, vamos passar então, já que falando em cidade inteligente, vamos passar então para um exemplo prático. Internacionalista adora falar, né? Enfim, como São Paulo pode atuar em âmbito da paradiplomacia para atingir os objetivos de preservação do meio ambiente, redução de gás carbônico, enfim, da ONU, né? A gente tem um bom exemplo que eu gosto de citar, que é Shenzhen. A China, a gente sabe que é um país que contribuiu bastante para as emissões de gás carbônico, enfim, e são, na minha visão, os maiores desafios da China para essa nova década, entendeu? E daqui para frente, né? E Shenzhen é um bom exemplo disso, né? Eles implementaram uma política forte, né, de diminuição dessas emissões, trocando toda a frota pública de veículos para veículos elétricos, né? Além de outras ações como trem bala, trem de levitação, todas essas coisas que não emitem, não andam por combustível fóssil, né? Queria que você falasse como São Paulo pode também embarcar nessa onda, cara, né? De trazer uma maior inteligência sustentável aí para a cidade. Eu acredito que o primeiro passo é realmente pensar na realocação dos recursos em relação às subprefeituras, dar mais autonomia para as subprefeituras. Quando eu fiz o evento em parceria com a subprefeitura da Moca, o que eu senti, o que a gente conversou, era que praticamente assim, os caras estão perdidos em relação ao que eles podem e não podem fazer. E é importante a gente pensar que São Paulo tem muito cargo público, com muitas pessoas boas, sim, em alguns pontos, mas que ao mesmo tempo são pessoas que costumam ser um pouco mais velhas, que não têm tanto acesso, e é importante a gente lembrar da questão histórica no Brasil, que o curso de Relações Internacionais é um curso que não tem nem 50 anos direito no nosso país, né? Tem bem menos, na real. Eu fui a segunda turma a se formar na minha universidade em Relações Internacionais, eu estudei na Universidade Católica de Santos. Então, assim, essa visão de que só realmente alguém jovem pode trazer, ela é muito necessária para que a cidade funcione de uma outra lógica. Então, o primeiro passo seria esse, repensar os orçamentos das subprefeituras com cotas específicas para questões ambientais e também repensar como que a Secretaria de Relações Internacionais pode agir para trazer mais recursos específicos para essas questões, trazer mais eventos, sim, para a cidade, eventos da ONU, eventos de mudanças climáticas. Eu fui para a Semana do Clima, que teve no Brasil, que foi em Salvador. Foi um evento lindo, foi bizarro o Ricardo Salles abrindo o evento, assim, foi vaiado. Assim, muito, muito triste o momento que a gente está vivendo, que a gente tem um cara desse, que é conhecido pela sua carreira
de defender empresas que geraram impactos ambientais gigantescos. Então, esse é o primeiro passo, a gente conseguir aumentar o orçamento das subprefeituras e ter cotas específicas para questões ambientais e também levar esse conhecimento, que é um conhecimento que, para mim, começa no conhecimento de educação política. Se a gente acredita numa cidade mais sustentável, a gente tem que primeiro libertar as pessoas. E aí, meu número, ele é 18888, mas ele tem algo muito forte, né? Que ele começa, então, com o ano 1888. E a gente tem que falar que se a gente quer uma cidade de fato sustentável, a gente precisa falar de uma cidade que, antes de tudo, precisa ser segura e que as pessoas têm que ser tratadas mais como igual. A gente sabe do quanto muda a sua vida você ser um jovem preto em São Paulo do que você ser um jovem branco. Inclusive, se os dois forem da periferia, a vida é totalmente diferente, porque um vai ser parado indo para a escola quase toda semana, o outro não. Então, quando eu falo disso, de como que a gente pode, é muito bonito, sim, a gente vê exemplos internacionais, a gente tem que aprender com eles. São Paulo tem, sim, muito dinheiro, e aí, quando a gente fala de questão de milhões, são cerca de só de 200 milhões para a Secretaria de Meio Ambiente, que é 0,04% do orçamento. Se a gente tivesse um orçamento, a gente já teria papo de bilhões para investir, dá para fazer muita coisa, só que a gente precisa saber o que fazer com esse recurso. Não dá para sucatear uma secretaria que vai cuidar do meio ambiente de 12 milhões de pessoas e esperar uma cidade verde e bonita. Então, esse é o primeiro passo, só que para isso a gente tem que pensar realmente, né, nos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e o primeiro que fala de erradicação da pobreza, ele não está lá porque ele é bonito, né? A gente, como internacionalista, sabe que ele está lá porque ele que norteia todo o resto. Então, falta esse olhar de quem é ambientalista, e esse, para mim, é o maior erro, e agora criticando mesmo de uma forma muito positiva, minha consciência política veio dos movimentos ambientais, veio da minha filiação partidária desde os meus 19 anos na Rede de Sustentabilidade, participei da fundação do partido, sou na nacional da rede, mas a gente sabe que o maior erro dos ambientalistas é realmente deixar esse discurso elitizado, parecer que a gente está falando só... Quando a Marina Elô fala no debate, né, a gente não é só abraçar árvore, é porque realmente isso é muito forte. Legal. Muita gente acha que é abraçar árvore, sim, essa é a visão. Ninguém está pensando, quando eu falo de ambiente, eu estou falando de eu poder respirar um ar que não tenha lixo tóxico que foi queimado porque o ministro decidiu que pode queimar numa semana absurda. Que é isso, a gente, como brasileiro, a gente vive a cada dia mais desafios, e se você for da cidade de São Paulo, então, você sofre muito mais, como a gente teve essa semana, o segundo e o terceiro dia mais quentes da nossa história. Então, a gente tem que falar disso. E por que isso aconteceu? Por causa das questões ambientais. Elas atravessam, sim, nossa vida, elas deixam nossa vida mais difícil quando a gente não tem pessoas atuando, só que as pessoas que estão atuando, elas precisam explicar para as pessoas o que está acontecendo e precisa, antes de tudo, focar no que eu estava falando: moradia, segurança, educação, e aí educação política. As pessoas precisam entender quais são os direitos delas. A gente tem que devolver, eu acho que todo jovem que teve a oportunidade de fazer uma graduação no Brasil tem esse dever de voltar esse conhecimento para a população, sim, e eu falo isso como uma pessoa que realmente estudou com bolsa do governo, teve as oportunidades que eu tive. Eu sou a primeira pessoa da minha família a ter mestrado. Minha mãe, na época dela, quando ela tinha a minha idade, ela passou no mestrado da USP. Na hora da entrevista, falaram para ela, né? Minha mãe é uma mulher preta, falaram para ela: mas você ainda é jovem, você vai ter outras oportunidades. E minha mãe virou professora da rede pública, da prefeitura, né? Foi concursada a vida inteira para trabalhar nas periferias de São Paulo. Então, eu venho dessa família e eu sei o salto que eu consegui dar por causa da educação. E isso, eu gostei muito quando você falou do ponto de que nós, internacionalistas, nós acreditamos na política.
porque é sobre isso. Eu estou na política porque eu amo a política, e eu entendo que quem está na política não está fazendo o que a política nasceu para ser. Exatamente, exatamente. As pessoas, o brasileiro em especial, ele está muito descrente na política, né? Por causa do histórico brasileiro recente também. E eu, toda vez que eu tenho oportunidade, eu converso, não, gente, se acreditar na política é um único meio. Se abster disso é só ser conivente com tudo de errado que acontece na política, né? Então, enfim, me deixa muito alegre pessoas que a gente se identifica, né? Buscando esse pleito, né? E quando você falou da sua mãe, eu achei muito legal, porque é realmente uma mulher guerreira, ser professora da rede pública não é fácil, né? A gente tem colegas aí no curso que tem pais professores da rede pública e realmente é uma luta, né? Enfim, que legal. Bom, Patrícia, vamos aqui encaminhar já para o final. Eu gostei muito do nosso papo, eu vou dar mais um tempo aí. Para você falar mais alguma coisa que você queira, dar mais algumas, falar de mais algumas propostas, enfim, tá liberado. Ótimo. Não, agora eu vou fazer as propagandas todas, né? Faça, por Porque favor. eu sou vegana, então, importante falar isso. Sou vegana há 3 anos, tive essa consciência politicamente participando da rede de sustentabilidade mesmo. Eu conheci muitas pessoas vegetarianas. Quando eu entrei no curso de Relações Internacionais, a gente tem o ar cultural muito forte em RI, de respeitar todas as culturas, de entender que as pessoas comem coisas diferentes e a gente sempre tem aquele lance do diplomata, né? Eu acho que toda pessoa de RI, quando conhece um vegetariano, fica, mas e se você estivesse num jantar com o Obama e precisasse comer tal coisa? Então, eu quero falar um pouco dessa decisão minha, porque eu acho que ela diz muito sobre a minha perspectiva de mundo. Antigamente, eu acho que eu diria, nossa, é verdade, acho que se fosse com ele, talvez eu precisasse comer. E hoje em dia eu falo, meu, na boa, ele ia achar muito massa eu falar que eu não preciso de nada de origem animal, tenho essa pele bonita, tô feliz, não tem morte nenhuma na minha vida. Então, acho que é da gente ressignificar mesmo os espaços. A gente, como internacionalista, tem muita bagagem para saber que tudo é possível. E com certeza, a maioria das coisas que a gente pensar, como a questão do Covid, né? Nossa, uma mulher vai conseguir fazer o país inteiro ficar em casa uma semana e fazer acabar o Covid no país dela, enquanto o mundo inteiro está um caos. Eu acho que Uhum. quando a gente fala de relações internacionais, a gente está falando desse olhar muito único que a gente consegue ter para tudo que acontece no mundo e que se a gente conseguir aprender com essas coisas e aplicar um pouco disso, que seja em São Paulo, seja elegendo a primeira vereadora de 24 anos, que às vezes para muitos pode falar, mas você só vai ser uma, como que você vai fazer? Tem muita coisa assim que pode ser feita. As pessoas mentem muito na política quando elas falam que eu sozinho não consigo fazer nada, dá para fazer sim, tem muito orçamento, é muito dinheiro gasto para cada um daqueles vereadores e dá para eles fazerem um trabalho lindo. Mas ele não está sendo feito. E aí esse é o momento que a gente precisa muito se unir como sociedade, se unir como internacionalista, que sabe tudo que já foi feito ao redor do mundo. E aí eu convido vocês também, quem tiver mais interesse em estudar os partidos políticos relacionados à sustentabilidade e também na Europa a gente tem o case do Partido dos Animais, que ganhou muita força, elegeu muita gente. E aí eu acho que falta eu falar desse meu comprometimento também com o Fundo de Proteção Animal. São Paulo tem muitos animais abandonados na rua e aí é o caos perfeito, né? Porque não tem saneamento, tem um monte de animal na rua que também pode gerar doença e aí a gente vê as coisas caminhando cada vez para algo pior. Então, a gente tem que ter essa urgência de que é preciso mudar sim a nível individual, é preciso reduzir consumo de carne, é preciso ter hábitos mais sustentáveis, é preciso se unir coletivamente como sociedade. E aí daí cada um, fica meu convite, né, para quem
quiser fazer isso, atuando em movimento, sendo voluntário, participando de um partido político, ou fazendo esse trabalho que vocês mesmos estão fazendo, chamando os candidatos para contar as propostas, isso é algo que a gente pode fazer. E aí tem o terceiro, que é a parte institucional. A gente precisa estar na política e ocupar esse espaço, porque ele é nosso, ele não é deles, ele é para ser nosso. Excelente, Patrícia. Você falou aqui coisas incríveis, né? E eu vi um negócio interessante no seu Instagram, que era, se eu não me engano, um empreendedorismo sustentável, e tinham vários produtos que eu falo, nossa, que interessante. É muito legal, gente. Procurem lá no Instagram da Patrícia, que vocês vão ver coisas que a gente não vê no mainstream da mídia, né? E isso é muito importante. Você falou outra coisa interessante que o internacionalista tem que saber. Na Covid, na pandemia, as mulheres chefes de Estado foram as que tiveram as melhores gestões diante do problema, né? Isso é importante dizer. E na nossa política a gente sabe que as mulheres são minoria ainda, mesmo representando mais da metade da população, né? No caso, em São Paulo, é somente 13% da Câmara, então Olha menos de um quarto das vereadoras de São Paulo são mulheres. Olha só. Enfim. Bom, pessoal, eu agradeço, Patrícia, muito obrigado pela disponibilidade, por todas essas informações que realmente eu acredito que o pessoal que ainda não está tão familiarizado com o tema vai procurar mais, vai se interessar mais. E é isso daí. Bom, deixa as suas redes sociais aí, Claro. seu número, para quem quiser votar, quem quiser conhecer mais, tá? Patrícia da Rede, agradeço a Rede Sustentabilidade também. Enfim, tá contigo. Muito obrigada, gente. Então, no dia 15 de novembro, conto com todos vocês votando pela nossa libertação 18888. Meu site oficial com todas as propostas é patriciazanella, com 2Ls.com.br. Minhas redes sociais também, o Instagram é Patrícia Zanella. Agora estou me aventurando no Twitter também, que é Pat, com temudo Zanella SP. E no Facebook também, Patrícia Zanella SP. Maravilha, o Twitter agora é um lugar onde acontece a política internacional, né? Os grandes estados, eles estão lá tweetando. Pessoal, obrigado, quem está assistindo aí de dia, bom dia, noite, boa noite, e valeu, vamos aí entender e debater boas ideias para a política. Gente, até mais, Patrícia, obrigado novamente. Tchau, obrigada. Tchau.